Boa tarde a todos. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, poder passar para vocês as experiências que eu tenho como fiscal e auditora de processo eletrônico de votação. Eu estou combatendo o processo eletrônico de votação brasileiro, que, na minha opinião, e pelos trabalhos que eu já fiz, auditorias que eu já realizei, ele se mostrou arcaico, muito caro, impossível de ser fiscalizado, extremamente concentrado na mão de um único poder. Para vocês terem uma ideia, eu sou advogada. Quando eu estou atuando na Justiça Eleitoral, eu tenho contra mim os peritos, que é a Secretaria de Informática, que são peritos réus, porque eu estou combatendo, eu estou contundentemente dizendo que existem fraudes, existem possibilidades de fraude ou vulnerabilidades no processo eletrônico. Então, o perito, ele, na condição de Secretaria de Informática, ele é um perito réu. E os senhores ministros, suas excelências, eles são os julgadores réus. Então, aqui eu vou passar para vocês uma experiência que eu tive, que foi em 2012. Eu fui fazer uma fiscalização na cidade de Londrina, no município, onde eu analisei o código, a geração de mídia. Eu estou num ponto de geração de mídia que foi onde o Zé Melo começou aqui. Eu pedi os logs de geração de mídia e o que eu encontrei lá? Eu encontrei um programa rodando sem assinatura. O meu antecessor, ele disse que todos os programas que rodam na urna são assinados. Não, esse não foi assinado. Esse programa, ele rodou de uma forma não oficial. Então, vamos lá. A pessoa começou a tentar rodar o programa dia 27/8/2012, nesse horário. E ele deixou logar, ele registrou isso num arquivo do sistema. Aí eu peguei esse arquivo e fui avaliar. Ele começou a rodar e o que acontecia? A informação que vinha era que ele não era o oficial, ele não era um programa oficial, ele era um programa não oficial, um programa que tinha um nome de programa oficial, mas não era oficial. Se eu quisesse fraudar uma eleição, se eu quisesse colocar lá dentro um programa, eu não colocaria o nome, por exemplo, fraude eleição CPP, ou Maria Aparecida Cortis CPP, ou altere o resultado da eleição CPP. Eu colocaria o nome de um programa que já existia, e foi isso que aconteceu. Mas o sistema, ele rejeitava esse programa. Ele dizia, o GEDAI, ó, pode ver aqui, ó, alerta, versão incompatível do Hotspot Flash. Ele dizia, não, essa versão não é compatível. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, foi em 27/8. Quem fez isso, foi tentando fazer isso, olha, dia 28 ele tentou de novo. Aí foi dito a mesma coisa, ó, e caiu o sistema. Então, se ele rodasse isso numa cerimônia de geração de mídia, nós fiscais de partido ou auditores, que a gente estava lá em cima do pessoal que estava gerando mídia, a gente pegaria, porque o sistema caía. Ele diz, olha, não é compatível, ele quer uma versão 1.993. E a versão que estava rodando desse programa, que a gente não sabe o que era 19,90. Não há que se falar que isso daí já estava na urna, porque não é possível. Por quê? Quando se faz a geração de mídia, se baixa no sistema da Justiça Eleitoral os programas que rodaram aqui pela Secretaria de Informática. E esses programas são assinados e o sistema aceita. Se ele fosse um programa oficial, ele tinha entrado e seria aceito pelo sistema. Ele tentou. Aí, no dia 21/9, ele já estava mais esperto, olha. Ele, mesmo incompatível, ele já estava começando a entrar. Ele já entrou, aqui, ó. Ele já não aparece, ele já não derruba o sistema, ele entrou. Dia 21/9. Quando foi dia 24, que foi a geração de mídia, ele entrou e rodou normalmente. Esse programa foi para as urnas e rodou no município de Londrina, nas eleições de 2012. Eu fiz uma petição e fui questionar essa informação. Bem, aí eu fui procurar quem tinha sido a empresa que tinha trabalhado nesse sistema. Aí eu tive mais uma surpresa. Quem trabalhou foi a empresa Smart Martic. Esse consórcio de empresa, ele foi formado dia 13/7/2015. No dia 17/7/2015,
eles estavam assinando um contrato com a Justiça Eleitoral para exercitação de urna, ou seja, eles aceitaram, a Justiça Eleitoral, pelos dados que tem no processo, ela aceitou essa empresa sem que ela estivesse ainda regularizada, o consórcio. No primeiro termo aditivo, por mais assustador ainda, no primeiro termo aditivo, eles colocaram uma empresa estrangeira, que é a Smart Martic International Corporation. Essa empresa ela foi registrada na Junta Comercial dia 25, ela já tinha, dia 25 do 10, e ela entrou no processo 17 do 9, ou seja, rodou um programa que não era oficial, com uma empresa que foi contratada de forma irregular. Essa licitação é uma licitação que foi feita de forma irregular. Muito bem. Aí o que eu decidi? Falei, na eleição de 2014, porque não dá para a gente fazer nada, porque o réu que julga. Os senhores, as suas excelências, os ministros, nada pessoal, mas são eles que julgam. Eu acho que não é muito proveitoso da minha parte ficar recorrendo judicialmente. Então, o que eu faço? Eu apresento o problema e deixo para eles resolverem. Infelizmente, eu não tenho obtido resultado. O que eu fiz? Na eleição de 2014, eu resolvi descobrir como que esse programa rodou. Aí, o que eu fiz? Eu pedi ajuda para o professor Diego Aranha, para o professor Pedro Rezende. Nós escolhemos um aluno, um ex-aluno da UNB, colocamos dentro do TSE para ele analisar código-fonte. E ele foi analisando sobre a orientação do professor Pedro e do professor Diego. Eu levei essas informações e disse, olha, onde pode estar o problema? Como eles estão conseguindo assinar programas nos estados? Porque o senhor, lembre-se que o meu antecessor disse que todos os programas são assinados. Não sai nada do TSE sem assinatura, ok? Confirmando? Ok. Então, vamos em frente. Se eu peguei o problema aqui, que foi na geração de mídia, peguei o problema aqui. Aqui a carga das urnas, aqui a totalização, divulgação. Eu peguei aqui. Então, o problema estava aqui. Aqui o que é? É o desenvolvimento dos programas no TSE. Então, tanto eu, professor Diego e professor Pedro, nós decidimos centrar nossas forças aqui. Vamos analisar o código-fonte. Analisando esse código-fonte, a gente achou uma coisa muito estranha, muito perigosa para a nossa democracia. O que aconteceu? Nós Presidente, temos questão de ordem. Está difícil de ouvir. Deixa eu ver se trocar o microfone. Eu acredito que... É o plenário conversando. O plenário, aqui. Não é a professora. não sou, desculpa, pensei que era meu. Não. Vossa Senhoria... Você pedir silêncio, por favor. Vou só pedir para que todos, então, respeitem a palavra da nossa convidada. Então, o que nós descobrimos dentro do TSE sob a orientação do professor Diego Aranha e do professor Pedro Rezende, através das mãos do Gabriel Gaspar. Nós descobrimos um programa no Fonte, um programa executável, que estava inserido no sistema de segurança da urna. Ele é um subsistema do sistema SIS. Quando o senhor Zé Melo disse que entram os programas saem do TSE assinado, eles vão para os estados. O primeiro programa que entra é o SIS, que é o Programa de Segurança da Urna. Esse programa, dentro dele, tinha um programa chamado Inserator, que serviu para levar a capacidade de assinatura digital de programas não oficiais. Bom, eu já tinha conseguido metade do meu objetivo, porque como esse programa conseguiu rodar lá, se eles não tinham como assinar? Assinatura, gente, não pode ficar dentro do sistema de segurança. Assinatura é uma prerrogativa do TSE. O TSE não pode negligenciar isso e deixar ir para os estados. Então, o que ele fez? Mandou para os estados, ok? Então, bastava que a pessoa conhecesse que existia esse programa, bastava que a pessoa fizesse um comando num computador, que ela conseguiria assinar um programa e pôr esse programa para rodar dentro da urna. Certo? Aí eu fiquei pensando ainda, bom, não é suficiente isso. A pessoa que for fazer isso, ela tem que levar um pendrive, ela tem que levar alguma coisa para poder colocar o programa dela lá dentro, assinar e colocar para rodar. Como é que ela faz? Eu tive mais uma ideia. A justificativa do TSE foi o seguinte: esse programa ele foi usado até 2004 para assinar certificado.
Em 2004, ele parou de ser usado e está lá para atender outros projetos. Senhores, ele pode estar lá para atender outros projetos, desde que ele não vá para os estados. Mandar programa de assinatura para os estados é muito perigoso. E qualquer um, mesmo que for, digamos um advogado que não entende muito de computador, esse advogado, se ele tiver conhecimento disso, ele é capaz de assinar um programa e pôr para rodar. Aí vocês vão falar assim, não, mas a urna tem 7.999 travas. Não importa. Se esse programa for bem escrito, ele vai levar todas as travas consigo e vai até o final do processo, vai gerar um boletim de urna válido, e vai levar para a totalização e vai dar um resultado da eleição. Então, não adianta se fazer perícia, auditoria, o que for em urna, ou processo de totalização, se não se entrar no mérito do programa que está sendo mandado para os estados. Como está sendo desenvolvido, como ele está sendo escrito, qual é a capacidade dele de que tem uma pessoa nos estados de mudar o resultado da eleição. Bem, então vamos lá. Aqui mais uma informação. O programa, a informação que a Secretaria de Informática deu é que esse programa, ele não estava na sala, ele estava no código-fonte. Ele é um código-fonte de um programa executável e que pode fazer uma assinatura digital e colocar um programa lá dentro e mudar o resultado da eleição. Ele não está na tabela de hash. Então, aqui eu discordo do meu antecessor, porque nem todos os programas que estão dentro da urna estão assinados. Porque esse não está na tabela de hash, ele não tem assinatura. Por quê? Eu protocolei uma petição dizendo que ele estava lá e eu não encontrei a tabela de hash dele. Muito bem. Não se trata de uma biblioteca, ele é um programa executável. E não se trata de leitores de binários, por quê? Nós fizemos uma pergunta, eles insinuaram uma resposta, o Gabriel Gaspar foi lá por orientação do professor Diego e a gente viu que ele não tem nada, ele é um programa solto, um programa que não tem conexão com outros programas. Bom, aí eu vou falar. Aí eu fiquei em dúvida. Como eles conseguiriam colocar esse programa dentro da urna sem que eles levassem um pendrive ou que o fiscal tivesse lá prestando atenção de que aquele programa estava sendo inserido de forma clandestina? Eu pedi para fazer um teste no sistema com computadores conectados à internet e computadores não conectados à internet. Quando se gera mídia, o fiscal de partido não tem como saber se o computador está ou não ligado à internet. Não existe nenhuma trava nesse sentido. Então, a urna realmente não está conectada à internet, mas o computador está. Por quê? O que a gente detectou aqui foi, não existe nenhuma trava, o programa roda normalmente, é feito. Então, como a pessoa faria para ela inserir esse programa que ele próprio vai assinar? Ele deixa o computador conectado à internet, assina um programa que ele quer que rode, que dê um comando para ele até o final e vai limpando a área até produzir um boletim de urna válido, e baixa o programa da internet e pronto. Não tem problema nenhum nisso. Então, eu descobri o que, na minha opinião, aconteceu em Londrina. O programa rodou, com uma assinatura oficial. Como que ele foi colocado lá dentro? Só deixar o computador conectado à internet, mais nada. Nós fizemos uma petição, mandamos essas informações, e como eu disse, eu acho que não é muito produtivo para nós, advogados que militamos nessa área, para a gente ficar recorrendo. Por quê? O perito é réu, e os julgadores são réus também. Então, não adianta, eu nunca vou ganhar. Sempre eles vão ter uma solução, seja ela qual for, que vai ser contrária à minha demonstração, porque isso é prova, o programa rodou. Tem um programa lá dentro que dá para assinar. E essa justiça eleitoral que eles falam, senhores, dizer que está tudo certinho, tem transparência, eles não me deram o endereço. Eu não conheço isso, porque eu já dou desde 2002 que eu venho até o TSE tentando fazer auditoria, tentando conhecer esse processo, tentando deixar a coisa um pouco mais fácil nos estados, eu não consegui. Então, deve existir 2 TSEs, que não esse que eu conheço. Bom, lógico que a minha petição foi indeferida, então eu trouxe a mesma foto, Zé Melo. Mas só que eu estou dizendo o seguinte, eu não assinei, ninguém assinou esse programa. O Ministério Público é um órgão
maravilhoso. Só que ele está assinando a petição que a Secretaria de Informática faz, sem ler. Eles não leem, eles assinaram o programa, a OAB também assinou e não leram. Quem fez a petição foi a Secretaria de Informática, que é responsável por tudo isso. Bem, aí eu voltei um pouquinho mais para a Smart Martic esse ano de 2014. A Smart Martic, a empresa, a Corporation, é uma empresa internacional, não tem autorização para funcionar no Brasil, não tem CNPJ, e é uma empresa que não poderia estar prestando serviço para a Justiça Eleitoral. Mas qual não foi mais... Ela tem problemas em vários países que ela entra kamikaze. Esse ano ela tentou fabricar urna, licitação 53. Ela entrou kamikaze com um monte de documento que, assim, a gente teria que analisar de uma forma mais fria, mais coerentemente para poder aceitar, mas mesmo a Justiça Eleitoral não aceitou. E aqui, qual foi a minha surpresa? A Justiça Eleitoral, no julgamento de uma petição que foi feita para que se fizesse auditoria no processo eletrônico de votação, ela deu a seguinte jurisprudência para nós, advogados. Os sistemas e programas utilizados nas urnas de propriedade da Justiça Eleitoral não podem ter seu acesso franqueado a pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras ou vinculado a países ou entidades internacionais. Tal providência implicaria ofensa à soberania nacional, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Isso serve, senhores, para auditoria, só que não serve para a empresa que foi credenciada em 2012 e a outra empresa, e a mesma empresa que, em 2014, também teve manuseio de carga, de urna e trabalhou para a Justiça Eleitoral, embora não centralizado no TSE, mas de forma individual nos estados. Então, é isso que eu tinha que passar para vocês, foi a experiência que eu tive na minha luta para mudar o processo eleitoral, porque o que a gente quer não é nada pessoal, não tem nada contra a Justiça Eleitoral, mas nós queremos um processo transparente, um processo fácil de ser auditado, um processo que não seja caro para os partidos, porque hoje um partido, para colocar uma pessoa para analisar código-fonte dentro do TSE, ele vai gastar muito, porque precisa no mínimo de 35 pessoas. E esse 180 dias, vocês não pensem que vocês vão ficar sabendo de tudo o que acontece, não, porque ele é feito num outro lugar e passado para a gente só quando os programas estão prontos. E existem programas que ficam prontos no dia que eles são lacrados. Deixar claro que eu respeito muito as nossas instituições, Justiça Eleitoral, Ministério Público, etc. Só que eu combato o processo eletrônico de votação, que, na minha opinião, é um processo falho, fraco, caro, inauditável. Quando eu disse aqui que nós temos réus, julgadores e réus peritos, eu quis dizer a figura do tripé jurídico. Em todo o processo, nós temos o autor, o réu e o juiz. Na Justiça Eleitoral, ela se convola. O réu, ele vira, ele é a mesma pessoa, é réu e ela é juiz. E ele se vale dos seus técnicos, que são os autores dos projetos, os pais da urna eletrônica, do processo eletrônico de votação, para poder fazer os laudos em que os ministros se baseiam para julgar. Eu estou dizendo aqui que o processo é falho, o processo é fraco. E eu gostaria de lembrá-los que tudo que foi falado aqui pelo ilustríssimo senhor José, nada consta como prova. Ele não provou, ele apenas alegou. Quem alega não prova é como se não alegasse, não teve nenhuma prova. Eu trouxe para os senhores um programa que era um programa não oficial que rodou nas urnas de Londrina. Esse programa, ele estava dentro do GEDAI, ele rodou, o gerador de mídia, ele dizia, esse programa não é o oficial, busquem o programa oficial. E isso está gravado no log. Aí o senhor Giuseppe veio e disse assim, não, o nosso GEDAI, ele não permite que esse programa rode, mas ele não provou que o programa não rodou, ele não tem como provar. Está marcado isso daí no processo que eu fiz lá em Londrina. E outra coisa que vocês têm que ter bem claro aqui, é que o processo eletrônico de votação não começa na urna.
Ele começa na Justiça Eleitoral, no TSE. Lá no TSE, se houver uma fraude, ele vai levar todas as barreiras com ele, como eu já disse para os senhores. Como o senhor Giuseppe disse e não provou, foi o seguinte, ele disse que o Inserator está lá, estanque, que ele não pode ser usado. Não foi isso que nós vimos lá. O técnico que foi orientado pelo professor Diego, pelo professor Pedro, viu um programa executável e que foi compilado sim e foi mandado para os estados. Eu não estou dizendo com isso que a Justiça Eleitoral tem intenção de fraudar. Pode ser negligência, mas ela mandou. Ela mandou para os estados e ele não consegue aqui provar que isso não aconteceu. Ele só disse que isso não aconteceu. Outra coisa, ele disse aqui não sei como eu vou dizer, mas eu vou usar um termo assim, uma coisa que não é verdade, tá? A petição que o PSDB fez, que é AE 1578, que eu tive bastante cuidado em analisar, ela diz o seguinte: nós queremos conferir os programas das urnas e da totalização. Não foi feita auditoria. Ele acabou de dizer, o PSDB fez auditoria nos programas, nos código-fonte. Não, eles não pediram para fazer e não fizeram. Eles fizeram auditoria somente na urna. E a Justiça Eleitoral, ela sempre cria essa situação, a urna. Gente, se o programa de fraude for introduzido na flash, ela vai para a urna, ela frauda todo o processo, ela gera um boletim de urna verdadeiro e esse boletim vai para a totalização e dá o resultado. Se esse programa... E não é auditável. Não é auditável. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um monte de várias sugestões para esse teste que vai ter em março. Todas foram negadas. E o que eu pedia, basicamente, era que houvesse uma independência desses testes. Que não fosse um teste controlado absolutamente pelo TSE, que fosse um teste livre, que as pessoas pudessem entrar, quebrar, fazer o que tivesse que ser feito. Todos foram negados. E uma coisa que foi negado pela Secretaria de Informática do TSE foi o seguinte: nós não vamos mostrar o processo todo, nós só vamos mostrar o processo da urna e da totalização. Então, o processo não é auditável, não somente porque ele é muito difícil, porque são criadas barreiras intransponíveis. A Justiça Eleitoral não admite que ela seja fiscalizada, ela tem ojeriza de ser fiscalizada. Eu não digo com isso que ela queira fraudar, mas eu acho que ela tem medo das coisas que a gente pode encontrar lá dentro. Então, essa é uma situação. Essa auditoria do PSDB, se foi usado nessas urnas, que eu não posso garantir que foi, e nem que não foi, se foi usado um programa de assinatura dentro da flash de geração de mídia, ninguém vai pegar nada, porque ele vai limpando. Ele depende da capacidade do programador. Ele lá vai limpando e vai levar a um resultado que é o resultado da urna, que não necessariamente é o resultado que o eleitor quis. Me perguntaram aqui se eu estou vinculada a partido. Não, eu não sou vinculada a partido nenhum. Por exigência da Justiça Eleitoral, eu só consigo entrar na Justiça Eleitoral se eu tiver como indicação um partido. Então, eu sempre vou por um partido. Só que eu já trabalhei para o PSDB, PCdoB, PSB, PMDB, eu já trabalhei para todos os partidos. Quando eu saio da Justiça Eleitoral, depois que eu fiz a análise, eu levo isso para os estados como uma coisa séria. E eu gostaria de deixar claro aqui o seguinte: a mesma fé pública que a Justiça Eleitoral tem, que os técnicos que estão aqui têm de dizer, olha, eu sou honesto, eu também posso dizer. Porque quando eu entro lá, eu entro com a maior boa vontade de deixar o processo transparente, de mostrar depois nos estados que isso é realmente uma coisa impossível de ser fiscalizada. Então, é uma fé pública dos dois lados. Aqui não tem mais porque é a Justiça Eleitoral e menos porque é advogada. Eu trabalho para partido, faço essa fiscalização há muitos anos e me considero também com a mesma fé pública do TSE. Outra coisa, não foi possível provar a fraude. Agora, mais uma vez, eu vou fazer aquela figurinha para vocês que não é nenhum desrespeito. Não é possível provar fraude se os ministros são as mesmas pessoas responsáveis pelo desenvolvimento dos programas. Eles não vão admitir jamais, e a nossa Constituição não permite, não admite, quer dizer, deixa à vontade, as pessoas, elas não são obrigadas a fazer prova contra si.
Então, a Justiça Eleitoral, ela usa isso. Ela própria administra, operacionaliza, julga. Então, é impossível se fazer prova nesse sentido. Como fiscal de partido eu faço, eu mostro, olha, aconteceu isso. E eu trouxe aqui mostrando uma situação que eles não conseguiram resolver. Eu mostrei que tinha um programa rodando, o programa rodou. Agora, como que eles assinaram esse programa? Como lá em Londrina, eles conseguiram fazer esse programa rodar? Com uma assinatura digital, porque o que se disse aqui foi que o programa só roda se tiver assinatura, só roda se tiver assinatura. Eles assinaram o programa e a compatibilidade disso, de rodar o programa e usar o Inserator, é perfeita para mim. E usar esse programa puxado da internet é a coisa mais simples do mundo, porque não há quando nós fizemos o teste no TSE, o computador ligado à internet para gerar mídia, ele não dá nenhum alerta. Então, se essa flash ela estiver contaminada através de um programa puxado pela internet, ele vai até o final do processo, um boletim válido e resultado aceito pela totalização. Então, deputado, com licença, alertando o senhor, a urna não é conectada à internet, mas o computador que gera a flashcard, que vai inseminar a urna, sim. Então, eu posso ali, eu estou aqui como fiscal do partido, estou em cima, estou no cangote. Só que, se estiver conectado à internet, eu só vejo uma linha verde carregando a flash. Eu não vejo de onde está vindo aquele programa. Então, se ele colocou aquilo na urna, não temos mais como. Então, indiretamente, ela é ligada à internet? O computador eles responderam, eles fizeram um teste na minha frente. Agora, a urna não, mas ela já está carregada, entendeu? Então, de onde vem esse programa é um exercício de fé, porque eu posso achar que eles estão carregando a mídia com um programa que veio do TSE, ou eles podem me enganar e colocar um programa que venha da internet. O partido não tem como saber. Entendeu? E essa é uma desilusão que a gente tem. O processo não é transparente, porque todos os questionamentos que a gente faz, se for bater em pontos nevrálgicos, eles são negados. Com certeza. Eu falo com experiência e eu tenho várias petições dentro do TSE que são negadas. E me perguntaram, você acha que eles perseguem? Não, eles não perseguem, eles usam a condição de senhores do processo eleitoral, talvez. Uma condição que tem que acabar aqui nessa casa, mas então, eles não perseguem, não. Todas essas auditorias que a gente vê realmente em cada processo, que o doutor José mostrou aqui, que eu acho que são auditorias, digamos assim, feitas a todo momento, na verdade, doutor José. Inclusive, temporariamente, a cada processo é sofrida uma nova auditoria. Enfim, com filmagens, com abertura para outros setores. Você acha que esse tipo de auditoria não é capaz de tornar o processo transparente, mesmo com a nota que Harvard deu para o nosso processo eleitoral de 94, não é isso? Senhor, ele não... É um questionamento que eu faço. Ele não é um processo transparente. Harvard deu uma nota a partir da rapidez da totalização. Esse processo eletrônico brasileiro não é aceito em país nenhum do mundo. Nós somos únicos, ninguém aceita, porque ele não foi concebido para ser auditado. É um problema, um processo que não foi feito para ser auditado. Ele tem que ser refeito para permitir uma auditabilidade séria, transparente, de quem quer fazer auditabilidade. Porque a Justiça Eleitoral não quer, ela tem medo disso. Eles temem, eu acho, que a gente pegue essas vulnerabilidades que eles mandam para os estados. Por exemplo, o Inserator foi para os estados, porque ele está dentro do SIS. E eles não tinham como desmembrar o sistema de segurança do TSE. Eles não tinham. O primeiro sistema que entra no computador é o SIS. E ele é um subsistema do SIS. Como é que você vai desmembrar isso? Entendeu? E o PSDB, ninguém nunca fez. A Justiça Eleitoral vai para um teste em março que ela não vai permitir que se mexa nisso. E nem, muito menos na geração de mídia. Nós só vamos poder auditar a urna e a totalização. Então, esse processo ele é rechaçado pelo mundo todo. A Smartmatic, para os senhores terem uma ideia, a Smartmatic estava carregando urna em São Paulo. O senhor Giuseppe disse que a Smartmatic carrega caixa.
E no meu estado, ela estava carregando urna, ela estava fazendo esse processo de geração de mídia e colocando nas urnas. Então, eu vi isso. Agora, se ela não podia... Ela segue a legislação brasileira? Não, ela não pode trabalhar no Brasil, porque ela é uma empresa criada em Barbados e ela não tem nem CNPJ, para o senhor ter uma ideia. Como ela atendeu a Lei 8666? Ela não atendeu a Lei 866. Ela não foi nem pela associação, porque ela entrou depois, em 2012, ela entrou num termo aditivo. Ela não estava, o consórcio não estava formado, como eu mostrei aqui. O consórcio foi registrado na JUSESP em 25/10. Em 17/9, ela estava entrando, ela estava assinando um termo aditivo. Ela não participou da licitação. Então, esse processo ele tem que ser revisto, e ela continua lá. Embora o ministro diga que para auditar não pode ser empresa estrangeira, então não pode auditar e também não pode carregar a urna. Se foi feito esse contrato só para a Smartmatic carregar caixa, não é isso que ela estava fazendo em São Paulo. E já concluindo, bom, eu sempre participo desse processo, eu faço sugestões. Muitas delas não são aceitas, algumas são aceitas, mas as primordiais, aquelas mais importantes, que trariam mais condições dos partidos poderem estar fiscalizando, estar trabalhando com mais facilidade, elas são todas negadas. Bom, eu vou terminar por aqui, até pelo adiantado da hora, em respeito à nossa presidente. Votação nominal.